Mateus 6, 25. Amém? Hoje eu vou estar falando, irmãos, em nome de Jesus, sobre a questão da ansiedade. Ansiedade, para quem não sabe, é considerado um dos piores males desse século. Muitas pessoas consideram pior do que a depressão e tem acometido muita gente atualmente no mundo. E a gente vai estar falando sobre isso em nome de Jesus. E o que é ansiedade? Só para a gente entender. Ansiedade, irmãos, é quando o coração da pessoa está tão cheio de sentimentos perturbadores, emoções ruins, que afetam a sua alma, afetam a sua vida, afetam o seu coração, o seu estilo de viver, a sua caminhada, de tal maneira que a pessoa vive perturbada, aflita, em conflito, sem paz, sem alegria. É uma vida de perturbação, é uma vida cheia de preocupações, de medos, cheia de temores. A ansiedade causa tudo isso, faz com que o pensamento da pessoa fique extremamente acelerado, pensando coisas ruins o tempo todo, e ela vai se angustiando, vai se preocupando, vai se sentindo mal, aquilo vai atormentando, vai acabando com a sua vida de dentro para fora, vai destruindo, vai aniquilando mesmo a vida das pessoas. Eu não sei se existe alguém aqui assim, ou que vive isso às vezes na sua vida, mas muitas pessoas no mundo hoje estão sofrendo desse mal, até mesmo dentro da igreja, sofrendo dessa perturbação mental. Eu confesso para os irmãos que essa é uma das áreas que eu tive mais dificuldade na minha vida para Deus trabalhar nela. Aqui e acolá eu ainda tenho uns surtos, assim, uns picos de ansiedade, e preciso buscar ali a presença de Deus, para que Deus arranque aquilo de mim e me leve a viver uma vida leve, tranquila, de fé. Mas já fui milhões de vezes pior. Desde quando me entendo por gente, sempre fui uma pessoa ansiosa, preocupada, com medo, com angústias, com temores. Mesmo depois que me converti, ainda tive muita dificuldade nessa área. Deus teve muito trabalho na minha vida para trabalhar comigo nesse ponto, por causa de preocupações, de ansiedades. Hoje, graças a Deus, eu já vejo um trabalhar de Deus muito grande. Eu me sinto até mais confortável de trazer uma mensagem dessa para a igreja, porque Deus tem trabalhado isso na minha vida. Há uns anos atrás eu não me sentia, eu confesso para os irmãos, nem com a autoridade de às vezes falar sobre esse assunto, porque eu mesmo tinha muita dificuldade, principalmente no início da minha fé. Mas Deus, irmãos, Ele quer nos libertar disso. A gente vai ver aqui que essa não é a vontade de Deus para nós. Viver ansioso, viver preocupado. E existem algumas coisas que a gente precisa entender na vida para que a gente se liberte disso e passe a viver a vida do jeito como Deus quer realmente, do jeito como Deus deseja. Jesus, ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida se constitui principalmente de bênçãos espirituais, é óbvio. E eu sempre falo isso para os irmãos também aqui, a questão da comunhão com Deus, perdão de pecados, a presença do Espírito, restauração, você ser nova criatura, você viver uma vida nova, de santidade, de mudança. Isso é a principal vida abundante de Deus. Mas isso inclui também aspectos emocionais da vida, como a ansiedade. Porque uma pessoa que vive ansiosa não consegue desfrutar de uma vida abundante, porque ela vive perturbada na alma, na mente. E às vezes ela até tem Jesus na vida dela, mas ela vive como se não tivesse.
ela vive como se não conhecesse, como se não tivesse Deus, como se não tivesse um pai. Parece que é alguém que está abandonado à própria sorte, vivendo de preocupações, de medos. Então, se você se encontra assim, ou frequentemente tem esses problemas, essa mensagem hoje eu creio que Deus vai falar fortemente ao seu coração, em nome de Jesus. Então, no versículo 25 aqui, acompanhe comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Andar, irmão, significa o quê? Você viver numa determinada situação. Andar aqui é sinônimo de você estar constantemente numa determinada prática, tendo aquele mesmo sentimento, vivendo aquela mesma realidade. Então Jesus está dizendo para a gente não andar ansioso. Por que ele fala dessa maneira? Porque ter um momento de ansiedade é até normal, é algo que acontece no ser humano, em toda pessoa. Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos um momento de ansiedade. Eu duvido que você nunca tenha ficado ansioso por um momento sequer por alguma coisa. Nem que tenha sido por causa de uma conta para pagar. Tem gente até que vive perturbado com essas coisas, né? Porque tem tanta conta para pagar, tanta coisa para resolver, tanto abacaxi, que a vida é uma perturbação diária. Não tem paz, não tem descanso, não tem alegria. Vive ansioso, e é justamente isso que Jesus está dizendo. Ele está dando uma ordem: não andem ansiosos pela vossa vida, ou seja, não vivam preocupados com os problemas da vida, com as situações da vida, com as coisas que vocês passam. E isso aqui, irmão, se encaixa muito nos dias de hoje, porque para que época mais perturbadora do que essa que a gente está vivendo? De tanta crise financeira, crise de pecado, crise moral, crise dos valores, crise espiritual, crise de todo jeito que se fala aí, e as pessoas têm sido atingidas por esse bombardeio de coisa ruim que nos rodeia. E mesmo tendo Jesus, se deixam atingir, vivem perturbados, vivem preocupados. A própria palavra preocupação já diz o que significa. É uma ou seja, antecipada ocupação. Você está se ocupando antecipadamente de uma coisa. Você está preocupado. Você está pensando em algo, tendo medo de algo que você acha que supostamente vai acontecer e que você nem sabe se vai acontecer. Muitas vezes nem acontece, mas a gente está vivendo às vezes com medo de que algo vai acontecer ou de que algo não vai acontecer, e a gente já antecipando a situação, já começa a sofrer antecipadamente. Não é assim muitas vezes? Nem aconteceu o problema ainda, e a gente já está morto de preocupado, já está morrendo por dentro, como se tivesse acontecido. Às vezes o filho fica doente e o pai ou a mãe já está agindo como se o filho tivesse quase morto. Às vezes tem uma dificuldade na empresa e a pessoa já está pensando que vai passar fome, que vai ficar desempregado, que vai sofrer horrores, que não vai ter comida em casa. Tem gente que é assim. Começa a aparecer, ou às vezes nem aparece nada, mas o medo e a ansiedade começa a tomar conta e começa a vir um turbilhão de pensamentos na cabeça. E a pessoa começa a alimentar, imaginar várias situações, hipóteses de coisas que podem vir a acontecer com ela ou que não vão acontecer do jeito como ela planeja. E ela começa a ficar perturbada, aflita, temerosa, preocupada. Isso é viver ansioso. É isso que Jesus está falando. Não andem assim. Não andem ansiosos pela vossa vida. Não, eu não desejo isso para vocês. Não é isso que eu quero para vocês. A pessoa pode até vir a ter um momento de ansiedade, porque isso no ser humano é normal. Você tem um momento que você fica aflito, ansioso, mas não é da vontade
vontade de Deus que esse sentimento nos domine, nos escravize e nos leve a viver uma vida atormentada, como se a gente não tivesse um Deus que cuida de nós, que supre todas as nossas necessidades e que sustenta e controla as nossas vidas, que é isso que a gente vai aprender hoje aqui também. Então, não andeis ansiosos pela vossa vida, e aí ele diz, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Esses aqui são os principais motivos de ansiedade na vida de muita gente. É preocupação com as suas necessidades básicas. Muitas pessoas, até mesmo cristãos, têm medo, se preocupam e ficam ansiosos porque acham, mesmo elas não percebendo isso, mas no coração delas está mostrando isso, que elas acham que Deus não vai suprir as suas necessidades. A ansiedade, irmãos, pode prestar atenção nisso, a ansiedade é uma demonstração de que a pessoa não está confiando que Deus vai suprir o que ela precisa. É uma dúvida, uma desconfiança da parte da pessoa, onde ela acha que aquela área não vai ser suprida, ela não consegue descansar, ela não consegue confiar, então ela fica ansiosa, preocupada. E aqui Jesus deu o exemplo da comida e da roupa, porque muita gente fica aflita, achando que vai passar fome, que não vai ter o que vestir, que não vai ter a provisão diária, que não vai ter o necessário para viver, que não vai ter tudo o que precisa. E esse tipo de ansiedade, se a gente for prestar atenção, essa ansiedade pelas necessidades da vida é o que tem regido a vida de muita gente e levado muitas pessoas a fazer o quê? Tirar o foco de Deus para as coisas. Por que as pessoas colocam o foco nas coisas e não em Deus? Porque elas têm tanto medo de não ter as coisas que elas precisam, que elas deixam de buscar a Deus, as coisas do reino, as coisas espirituais, e focam nas coisas, porque elas acham que se elas não dedicarem a vida delas totalmente, em primeiro lugar, para aquelas coisas, elas não vão ter o que elas precisam. E aí Deus fica de lado, Deus fica esquecido. Por quê? Por causa do medo que a pessoa tem, da ansiedade, de que ela não vai ter o que comer, o que vestir, aos suprimentos da sua casa, da sua família. Então ela pensa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser isso. E aí tem pessoas que só vivem em função de ter, de adquirir, de conseguir coisas materiais. O que é que está por trás disso, que leva a pessoa a viver assim? É a ansiedade, o medo de não ter o necessário para viver. E aí a pessoa faz muito além do necessário, muito além do que precisa para viver. Ela dá muito mais prioridade do que deveria dar ao que é material, por causa do medo, que muitas vezes ela nem percebe que ela tem, de as suas necessidades não serem supridas. E aí ela esquece de Deus, deixa Deus de lado. E é assim que muita gente tem vivido nos dias de hoje. Pode prestar atenção. Eu conheço muitas pessoas, principalmente no meio onde eu trabalho, que vivem ansiosos pelo ter, pelo que é material, pelo adquirir coisas. A maioria das pessoas com quem eu trabalho, só para você ter uma ideia, são pessoas que têm faculdade, têm nível superior, já ganham bem, mas eles pensam assim, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer um outro concurso, onde eu ganhe uns 7 mil reais, uns 8 mil reais, porque o que eu ganho não está dando. Eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que fazer um doutorado. Aí você pensa que quando ela chega nessa situação ela vai parar. Mas não, quando ela chega nessa situação ela pensa, não, eu tenho que fazer agora o PhD, eu estou ganhando 7 mil, eu tenho que ganhar 10 mil, eu tenho que ganhar 15 mil, eu tenho que ganhar 20. E assim vai cada vez mais, porque a pessoa acha que ela nunca tem o bastante, vive uma ansiedade constante de acumular, de ter. Isso é ansiedade pelas necessidades, pelas coisas da vida. Quantas vezes, irmãos, eu já fui
criticado, ridicularizado, porque eu não tenho nível superior e porque eu nem penso em fazer faculdade. Mas não é que eu acho que é errado, não acho. Eu até aconselho, se for da direção de Deus, uma pessoa fazer faculdade conforme a vocação de Deus para cada um, é uma bênção. Eu tenho o desejo que meus filhos façam, se for da vontade de Deus, mas por que que eu não faço? Acho que até falei aqui já uma vez. Porque eu não tenho chamado de Deus para isso. Eu não quero perder o meu tempo numa coisa que Deus não quer para mim. Você fazer faculdade demanda muito tempo da sua vida, muita energia, muito gasto de energia, eu digo nem de dinheiro. Você tem que estar muito certo de que é aquilo ali que Deus quer para você. E não é a vontade de Deus para mim, eu falo específico para mim. Só que as pessoas não entendem isso. Hoje, eu fico vendo assim na minha vida, né, soltando um exemplo de mim. Se eu quisesse hoje ganhar muito dinheiro, eu tenho certeza que eu ganhava muito dinheiro. Eu digo isso para a glória de Deus, que Deus me deu assim, uma certa capacidade de ter facilidade nos estudos, de passar em provas, em coisas. Se eu quisesse, eu já teria feito mestrado, doutorado. Eu nunca fiz porque realmente eu não quis. Porque eu quis priorizar a obra de Deus, a palavra de Deus, a vida com Deus. Por quê? Porque eu vejo além o que Deus tem para mim, o ministério que Deus tem para a minha vida. Eu não quero me focalizar numa coisa e perder o foco do que Deus tem para mim. Porque eu não quero chegar além depois e ver que eu vivi num outro rumo. Então cada pessoa tem que analisar a sua própria vida e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui, irmãos, é que quantas pessoas vivem ansiosas, preocupadas com o ter. Era disso que Jesus estava falando aqui. E aí ele diz assim, na continuação: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele está fazendo uma pergunta. Por que ele faz essa pergunta? A resposta é óbvia. A vida é mais importante do que alimento e do que roupa. Ou seja, existem coisas mais importantes na vida. É isso que Jesus está dizendo. Existem coisas mais importantes na vida do que lutar simplesmente pelas suas necessidades, pelos seus desejos básicos de subsistência, de você ter, de você acumular. Jesus está dizendo, existem coisas maiores, existem coisas melhores, coisas mais importantes, coisas que têm que ser prioridade. Vocês não podem viver em função destas coisas. É isso que Jesus está falando. E aí, veja o versículo 26 como é interessante. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, se Deus cuida de pássaros, e a gente vale mais do que pássaros. Veja o que foi que ele disse aqui: não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, você já parou para pensar no quanto nós somos preciosos para Deus? Nós fomos criados no sexto dia como a principal criação de Deus, para dominar sobre toda a terra. Todo o propósito de Deus na criação gira em torno do homem de Deus criar um ser, a sua imagem e semelhança, para viver em comunhão com Ele. Nós somos muito mais importantes do que qualquer outra coisa da criação. Nós somos especiais, temos um valor enorme para Deus. Então Jesus está dizendo: olhem para as aves, observem a vida dos passarinhos. Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, ou seja, não trabalham, e Deus sustenta eles. É claro que Jesus não está querendo dizer aqui que a gente não deve trabalhar. A gente tem que interpretar a Bíblia corretamente. Ele não está dizendo aqui, olha, faça igual aos passarinhos, não trabalhe mais. Não é isso que Jesus
Jesus está dizendo. Ele está mostrando que mesmo os passarinhos não trabalhando, eles são sustentados todos os dias por Deus. O passarinho, ele tem comida abundante para onde ele vai. E aí a comparação que ele faz é para a gente pensar o seguinte: se nós que somos muito mais importantes do que um passarinho, será que Deus não vai cuidar de nós? Será que Deus não vai suprir as nossas necessidades? Será que Deus vai nos largar a própria sorte? Será que Deus vai nos abandonar? É óbvio que não, irmãos. É isso que Jesus está querendo dizer. Olha, vocês são importantes demais. Se Deus cuida de um passarinho que é menos importante, quanto mais de vocês. O que Ele está querendo dizer em outras palavras? Descansem. Acalme o coração de vocês. Fiquem tranquilos. Parem de andar tão perturbados. Parem de andar tão aflitos, tão preocupados, com tanto medo de não ter as coisas. Deus cuida de vocês. Deus supre as necessidades de vocês. Irmãos, nosso Deus criou todas as coisas. Nós pertencemos a Ele. Tudo neste mundo é dele. E nós somos filhos dele. Será que Deus vai nos deixar faltar algo que a gente precisa, necessita na vida? Deus com certeza, irmão, supre todas as nossas necessidades. Pode ser que Ele não supra todos os nossos desejos e caprichos, mas tudo aquilo que Ele sabe que a gente precisa, pode ter certeza. E Deus sabe o que a gente precisa. Ele vai suprir tudo que a gente precisa. Tudo. Ele vai cuidar de nós em cada detalhe. Em tudo. A gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se desesperar. Arrancar os cabelos. Subir pelas paredes. Viver preocupado. Viver com medo. Ansioso. Mas o que acontece? Tem muita gente vivendo assim. Vivendo desse jeito. É como se ela estivesse dizendo para Deus, em outras palavras, assim: Deus, eu não consigo confiar em Ti. Eu não consigo descansar. Eu não consigo acreditar que o Senhor vai suprir minhas necessidades. Eu não consigo acreditar que do jeito que o Senhor cuida de um passarinho, o Senhor vai cuidar de mim. Eu estou sentindo que eu estou abandonado. Em outras palavras, é como se a pessoa estivesse dizendo isso. Por isso que ela está preocupada. Por isso que ela está aflita. Nem todo mundo percebe isso quando está ansioso. Mas a ansiedade é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu não estou confiando em Ti. Eu não estou conseguindo confiar em Ti. Isso aí que o Senhor falou, eu não estou conseguindo acreditar. Eu estou aperreado, porque eu estou achando, eu estou desconfiando que o Senhor não vai suprir minhas necessidades. Por isso eu estou aflito. É claro que ninguém fala isso para Deus. Por quê? Porque a pessoa não percebe. Mas o tormento de coração dela é como se ela estivesse dizendo isso. Como se ela estivesse acusando Deus de estar abandonando ela. Como se ela estivesse dizendo assim: Deus, o Senhor fala que cuida, mas eu não estou acreditando. É por isso que eu estou preocupado desse jeito, porque eu não estou conseguindo acreditar. Eu continuo achando que vai acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer algum problema, alguma coisa terrível, e eu não consigo ficar em paz. Em outras palavras, é isso que é ansiedade. Essa é a mensagem que a pessoa está passando para Deus, mesmo sem querer. Mas é essa mensagem que ela está passando, de desconfiança, de falta de fé. Veja o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, só a título de curiosidade, é 46 centímetros. Jesus está querendo dizer o que com isso? Por mais preocupado que a gente esteja, por mais ansioso que a gente esteja, essa ansiedade é totalmente
inútil, totalmente vã, não serve para nada. Sabe para que serve a ansiedade? Só para nos destruir, só para nos deixar aflitos, só para nos fazer se sentir mal. Só serve para isso a ansiedade. A ansiedade não ajuda em nada. Viver ansioso só traz destruição, só traz malefícios para a vida da pessoa. É isso que ele está dizendo claramente aqui, ó. Por mais ansioso que esteja, ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Ou seja, Deus tem o curso da sua vida que Ele deseja, determinado, aquilo que Ele planejou para você, que Ele traçou para a sua vida. Por mais ansioso que você esteja, você não vai poder ir além do que Deus tem para você, do que Deus traçou para você. Ou seja, você tem que confiar que Deus vai fazer exatamente tudo que Ele disse para a sua vida, já que a nossa vida está nas mãos de Deus e Deus cuida de nós e Deus nos guia conforme a sua vontade. Nós não podemos acrescentar em nada. A preocupação, a ansiedade não muda nada. Você já viu a preocupação e a ansiedade mudar alguma coisa? Você está muito ansioso lá na sua casa, porque você não conseguiu pagar a conta de luz ainda. Algum dia, por causa da sua ansiedade, quando você foi lá na Coelce, você constatou que a sua conta estava paga por causa da sua ansiedade? A sua ansiedade fez com que a sua conta fosse paga. O seu problema se resolveu porque você se preocupou tanto que o problema acabou sozinho por causa da sua preocupação. Não existe. A preocupação não muda a situação em nada. Não ajuda em nada. Sabe? Então, o que nós devemos fazer como cristãos? Nós fazemos aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que não cabe a nós fazer, que está na alçada de Deus, que só Deus pode fazer. Por mais ansioso que a gente esteja, a gente não pode fazer, porque não cabe a nós. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer: Deus, eu vou até aqui eu posso fazer, mas o resto, toma frente. Senhor, vai e resolve. Eu já fiz tudo que eu podia, Deus, agora é contigo. Vai lá, Senhor, por mim e faz, porque eu não tenho o que fazer mais. E aí o que acontece, meu irmão? Deus é poderoso. Deus, Ele faz tudo que precisa ser feito. Ele resolve todo o problema que precisa ser resolvido. Ele trata todas as circunstâncias. Ele retira todo obstáculo. Ele retira todo empecilho. Ele resolve qualquer problema. Ele destrói qualquer barreira. Ele faz todo o necessário de acordo com o plano dele na sua vida. E a única coisa que você tem que fazer é ficar assistindo e dando glória a Deus e dizendo: Senhor, glória ao teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor vai na frente, o Senhor vai e resolve, e eu nem precisei mover o dedo, porque tu és poderoso para fazer. É assim que a gente vive, irmãos. Para que gastar tanta emoção, energia? Se você tem consciência que você está vivendo corretamente, você está fazendo a sua parte, você não é negligente, você não é preguiçoso, você é obediente a Deus, você está vivendo corretamente como um discípulo de Deus, e alguma coisa parece que não está dando certo, parece que está dando errado, parece que não é do jeito que deveria ser, deixe Deus resolver, irmãos. Porque se a gente não pode, existe alguém que pode. Como o Senhor disse na sua palavra, acho que é em Isaías 43, agindo Deus, quem me impedirá? Na hora que Deus quiser agir, quem que vai impedir o agir de Deus, irmãos? Quem vai impedir Deus de resolver aquele problema? Quem que vai impedir? Como disse o anjo também para Abraão: por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Há algum problema que Deus não possa resolver? Há alguma situação que Deus não possa mudar? Para a gente ficar com medo e preocupado, dizendo: Deus, aquilo ali eu acho que isso não consegue. Não, aquilo ali não dá certo. E aí começa a ficar aflito. Não existe
qualquer situação a gente pode colocar nas mãos de Deus, que Deus resolve, do jeito dele, no tempo dele, mas ele resolve, irmãos. Para que situação mais, imagine só, para que situação mais desesperadora do que o povo de Israel ali na frente do Mar Vermelho? Você já imaginou, irmãos? Você já imaginou se fosse você ali? Pare para se imaginar na cena. Você na frente daquele mar, deserto para um lado, deserto para o outro, você olha para trás, lá está vindo o exército de Faraó. Não tem saída. Humanamente falando, a única solução é a aniquilação, é morte, vai todo mundo morrer aqui. Seria um momento ideal para o desespero, humanamente falando, e foi o que aconteceu com o povo, que é o que acontece com nós, com a gente muitas vezes. A gente às vezes está numa situação que a gente julga aos nossos olhos não tem como ser resolvida, não vai acontecer nada. E aí o que acontece? A gente começa a se desesperar, começa a ficar aflito, ansioso, só falta morrer por dentro. Mas irmãos, Deus é um Deus que Ele resolve coisas impossíveis. Você já viu coisa mais maravilhosa do que um mar se abrir no meio? Você já viu coisa mais maravilhosa do que um povo passar a pé enxuto no meio de um mar? Não tinha possibilidade humana nenhuma. Mas irmãos, no momento que todas as possibilidades humanas acabam, nesse momento Deus entra para dizer: agora sou eu que vou resolver. Deus faz, irmãos. Não existe nada impossível para Deus. Lázaro já estava cheirando mal, irmãos, 4 dias morto. As pessoas disseram para Jesus: Jesus, já está cheirando mal, Jesus, não tem jeito não, Jesus, acabou-se, acabou, não, perdeu-se toda a esperança, pronto, é o final. E Jesus disse simplesmente: tira a pedra, remove. E aí Lázaro vem para fora, e aí todo mundo fica surpreso com o milagre. O milagre ali, irmãos, foi maravilhoso demais, totalmente além das expectativas. Irmãos, Lázaro, além de estar morto, Lázaro já estava em estado de putrefação. Os micróbios já estavam comendo o seu corpo, já estavam destruindo o seu corpo, os seus órgãos. Ele já estava cheirando mal, ou seja, já estava tudo sendo destruído. Jesus restaurou seus órgãos, restaurou sua carne, restaurou todo o seu corpo e fez vida brotar de novo dentro dele. Quem é que diria que uma coisa assim poderia acontecer, irmãos? Não há nada impossível para Deus, irmãos. O problema está sempre com a nossa fé, que é pouca, irmãos. Com a nossa falta de confiança, com a nossa desconfiança de Deus, de dizer para Deus com a nossa ansiedade: não, Deus, eu acho que o Senhor não consegue, eu acho que isso aí o Senhor não faz. E Deus, irmãos, faz tudo o que lhe apraz conforme a sua vontade, nada é impossível para Deus. Versículo 28: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros. É um exemplo parecido com o do pássaro, para mostrar mais uma vez uma comparação de que assim como Deus cuida de algo que é tão pouco importante, olha a importância de uma erva do campo comparada conosco, mas Deus mesmo assim cuida dela, veste ela de uma maneira maravilhosa.
E será que Deus não cuidaria de nós, que somos filhos dele, filhos de Deus, feitos conforme a sua imagem, a quem ele nos deu a salvação? É como diz Paulo, irmãos. Pense nisso. Paulo diz assim, não lembro qual é o versículo: se Deus não poupou ao seu próprio Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Irmãos, Deus não poupou o seu Filho. Deus deu o Filho dele, irmãos, o melhor que ele tem. Ele deu para morrer por nós. Será que existe alguma coisa que Deus não vai dar para nós que a gente precisa? Se ele foi capaz de dar o próprio Filho para morrer, será que existe alguma necessidade nossa, algum plano que ele tem para nós, alguma coisa que Deus não vai dar, o que Deus não vai fazer, o que Deus não vai cumprir? Não existe, irmãos. Pare para pensar nisso. Deus deu o melhor que ele tem, o Filho dele. Deus ali sofreu, vendo o Filho morrendo naquela cruz, mas ele deu para nós por amor. Quanto mais as outras coisas que são muito menores. Agora a gente tem que entender que o que Deus nos dá é aquilo que realmente ele sabe que a gente precisa. No aspecto material, Deus não vai dar tudo que às vezes as pessoas querem. Às vezes as pessoas querem carros, casas, muito dinheiro, e Deus não tem esses planos muitas vezes para as pessoas. Mas tudo aquilo que ela necessita, Deus vai dar. Tudo aquilo que nós necessitamos no sentido espiritual, Deus já deu para nós. E Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deus já nos deu tudo. Está tudo à nossa disposição. Os planos, os sonhos, os propósitos que Deus tem para nós, coisas maravilhosas que Deus quer nos levar a viver. Você acha que Deus não tem capacidade para cumprir? Quem pode impedir Deus de nos levar aonde Ele deseja nos levar? Quem é que vai poder botar uma barreira e dizer para nós: daqui você não passa, não, ali você não vai, não, isso aqui você não vai viver? Quem que pode botar uma barreira, irmãos? Quem que pode fechar uma porta diante de um servo de Deus, se Deus abrir a porta? Aleluia. É como diz lá em Filipenses: eis que tenho posto diante de vós uma porta aberta, a quem ninguém pode fechar. Irmãos, quando Deus abre uma porta, quem é que vai lá e vai fechar aquela porta? Quem, irmãos? E quando Deus fecha uma porta, quem é que vai poder abrir? Deus é aquele que é poderoso para abrir e para fechar. É Ele que diz aonde você vai, aonde você não vai. É Deus que diz o que você vai ser, o que você não vai ser. Deus é que sabe os planos que Ele tem para nós, irmãos. É como Ele diz na sua palavra: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus e os pensamentos de Deus, irmãos, são muito maiores do que os nossos pensamentos. E Deus tem capacidade de cumprir cada um deles na nossa vida, irmãos. Cada um deles. Sabe, eu lembro aqui no início da minha fé, eu passei por uma situação que Deus falou comigo poderosamente. Foi uma das primeiras vezes que Deus falou algo assim ao meu coração, que eu pude perceber que não era simplesmente uma voz vinda de mim, da minha consciência, mas era realmente algo de Deus, Deus falando comigo. Eu lembro que eu estava passando por uma determinada situação numa igreja e eu era ativo lá, eu pregava constantemente, e houve umas situações lá e eu não pude mais pregar na igreja, não pude mais ministrar a palavra. E é uma das coisas que eu mais amo fazer, porque Deus me chamou para isso e eu sentia falta. Óbvio que eu tinha vontade de fazer aquilo, porque eu queria fazer a obra de Deus, mas não podia. E aí foi o que aconteceu. Para você ver como é que Deus faz as coisas. Deus fez isso para me ensinar. Teve uma vez que não tinha ninguém para pregar na igreja. Aconteceu vários problemas, não tinha ninguém para pregar. O pastor da igreja não podia pregar,
os obreiros não podiam pregar, não tinha ninguém para pregar, não tinha pregador, podia lá estar em cima da hora do culto. E aí o irmão secretário da igreja ligou para mim, todo desconfiado, porque eu estava assim, meio que afastado, né? E aí ele perguntou, irmão Clécio, você pode levar a palavra hoje na igreja? Aí eu, sim, irmão, eu posso. Eu nunca fui dizer não, né? Posso levar a palavra, sim. Aí quando eu desliguei o telefone, eu pensei comigo mesmo assim, meu Deus, como é que pode? Eu fiquei triste, né? Eu pensei assim, meu Deus, como é que pode? Só porque não tem ninguém mais para pregar, aí é que vieram se lembrar de mim. Parece que eu não sou ninguém, assim, sou uma coisa qualquer, descartável, que aí vem para tampar o buraco aqui, não tem ninguém mesmo. Aí na mesma hora Deus falou para mim assim, olha aí, não foi assim. Eu fui quem fiz com que não desse certo para ninguém pregar naquele dia, hoje, porque eu queria colocar você lá, eu queria que você pregasse lá, porque para você ver que sou eu que estou no controle da sua vida. Eu coloco você onde eu quiser, eu tiro você de onde eu quiser tirar, na hora que eu quiser. Pare de se preocupar com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer com você, porque eu sou o teu Deus, eu que cuido de ti. A obra que eu tenho para você, eu vou fazer. Pare de ficar preocupado com isso. Eu podia até ter dormido sem esse carão assim de Deus, mas como foi bom, irmãos, eu ter ouvido aquilo ali de Deus. A minha fé foi lá para cima. Porque Deus é assim, irmãos. Às vezes a gente está tão preocupado com o que os outros fazem ou deixam de fazer conosco. Às vezes a gente está no trabalho e fica preocupado com o que o nosso patrão está pensando ou não está pensando da gente. Se vão demitir a gente ou se não vão demitir. Se vão reconhecer o nosso trabalho ou se não vão reconhecer. E isso em todos os âmbitos da vida. E a gente tão preocupado com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer com a gente. Como se a nossa vida estivesse nas mãos das pessoas. E a nossa vida, irmãos, na verdade está nas mãos de Deus, irmãos. Deus é que é o nosso Deus. E todos os seus planos na nossa vida se cumprirão. Veja a vida de José. Veja a vida de José. José estava numa prisão. Era um escravo. Quem é que ia valorizar José, humanamente falando? Se fosse depender de alguém, José ia morrer ali, ia mofar naquela prisão. Você acha que foi o faraó de si mesmo que quis valorizar José? Foi não, irmãos. Deus tinha um plano na vida de José. Deus é capaz de mover qualquer situação para levar o filho dele a fazer aquilo que ele tem para a vida dele. E ele provou isso na vida de José. Assim é o nosso Deus, irmãos. 1 Pedro 5,7, veja o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 5,7. Olha que coisa interessante que diz aqui para nós. A partir do 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Ou seja, a poderosa mão de Deus que está sobre nós, irmãos, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, isso aqui é o que a gente deveria fazer na nossa vida sempre. Jesus, Ele falou assim em Mateus 11:28 também: vinde após mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, não é da vontade de Deus que a gente viva atormentado e aflito com as coisas desta vida. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida leve. Sabe o que é viver uma vida leve? Tranquila, em paz, serena, levado pelo vento do Espírito, como um vento leva uma pena, assim, naquela suavidade, naquela maciez. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Deus não nos chamou para viver nessa aflição que muitas vezes as pessoas vivem. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim, venham a mim, vocês que estão tão atormentados. Eu tenho um fardo leve para colocar sobre vocês. Você já pensou sobre isso, irmãos? Às vezes a gente está carregando um fardo tão pesado. A gente está em tempo de morrer. É como se estivesse levando 2 sacos de cimento nas costas. De tanta preocupação, de tanto medo, de tanta aflição, de tanta angústia. Com medo do que vai ser e do que não vai ser. E Deus está lá junto conosco dizendo: meu filho, por que é que você está carregando isso? Por que é que você está vivendo assim? Olha o fardo que eu tenho para você. É leve. É leve. Tome o meu fardo. Me entregue esse fardo que é seu. Não quero que você leve isso. Entregue isso para mim. E a gente muitas vezes está relutante dizendo: não, Deus, eu vou levar isso aqui. Deixa que eu leve. E está em tempo de morrer. E Jesus querendo levar o nosso fardo, querendo dar alívio para a nossa alma, querendo nos dar paz e alegria. E a gente só vive com medo, aflito, frustrado, sofrendo, levando um fardo pesado. Não é essa a vontade de Deus, irmãos. Pare para pensar nisso. Entregue esse fardo para Deus. Entregue de uma vez por todas. Diga para Deus: Senhor, está aqui, Senhor, eu não aguento, eu não quero mais levar isso, eu não quero continuar preocupado com isso, com a minha mente nisso, vivendo nessa perturbação. Deus, toma de conta, eu entrego isso aqui a Ti, faz a Tua vontade, eu não posso resolver esse problema. Deus, me dá a Tua paz, traz alívio para a minha alma, traz consolo para mim, Pai, traz leveza na minha vida, porque eu não posso andar assim. E realmente, irmãos, andar com fardo pesado mata uma pessoa, irmãos, mata, destrói toda a paz. E essa não é a vontade de Deus. Continuando, ele diz assim, versículo 30: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Como eu disse para vocês, irmãos, a ansiedade é uma evidência de falta de fé. Por isso que ele diz: homens de pequena fé, falando para os discípulos, vocês que andam tão preocupados, vocês estão andando sem fé. O que é viver uma vida de fé? É confiança. Fé, irmãos, é quando você crê totalmente que Deus está cuidando da sua vida e de que tudo que Ele prometeu vai acontecer, que tudo que Ele disse Ele vai fazer. Isso é fé. E veja que a fé é uma coisa muito importante, porque os israelitas, de 2 milhões que saíram da terra, ou saíram do Egito, 2 milhões de pessoas, preste atenção, só 2 pessoas daquela geração entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Por que só Josué e Caleb entraram na terra prometida e os outros não entraram? Você lembra? Por causa da incredulidade do povo foi que eles não entraram na terra prometida. Deus disse: por causa da incredulidade de vocês, ou seja, porque vocês não confiaram em mim, vocês vão perecer nesse deserto. Mas só Josué e Caleb, em quem houve um espírito diferente, vão entrar na terra. Porque eles confiaram, eles acreditaram que Deus ia cumprir o que tinha dito. Todo mundo estava dizendo: esses homens são gigantes, essa terra é muito poderosa, ninguém vai conseguir entrar aí. Mas Josué e Caleb disseram: não, Deus está conosco,
Deus prometeu, vamos, a gente vai conseguir, essa terra é nossa. E eles foram pela fé, e foram os únicos dois que entraram naquela geração, porque não duvidaram do que Deus disse. Nós devemos ser assim, irmãos. Pessoas de fé. Devemos crer no Deus que nós servimos. Devemos crer que Ele é fiel para cumprir o que fala, irmãos. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Olha só que coisa interessante que ele diz aqui. Quem é que procura estas coisas? Quem é que visa mais o material? Que está preocupado, ansioso com o que é material, com as necessidades terrenas? Os gentios, o povo que não conhece a Deus. Jesus está dizendo assim, em outras palavras: vocês que são meus discípulos, vocês são o povo de Deus. Vocês têm que ter uma mentalidade diferente. Vocês têm que agir diferente. Vocês não podem ser como os gentios. Os gentios é que andam preocupados com essas coisas, para lá e para cá, vivendo por isso, sendo consumidos de ansiedade. Vocês têm que ter uma mentalidade diferente. Vocês não podem viver assim. E quantas vezes o povo de Deus está vivendo igual o povo do mundo? Com tantas preocupações e ansiedades, infelizmente. E ele diz assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Eu já vou terminar. Deus sabe todas as coisas que a gente precisa. A palavra de Deus diz que antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Deus já conhece ela. Irmãos, Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. Deus, Ele sabe as nossas necessidades melhor do que nós. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos dá infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Porque Deus sabe tudo que a gente precisa. Deus olha lá para dentro do coração. Às vezes você está orando por uma coisa, mas Deus está dizendo: não, você não precisa disso, você precisa disso. E Deus muitas vezes dá sem a gente pedir. Deus, irmãos, conhece tudo que a gente precisa. Não passa nada em branco. Não existe nada que Deus possa esquecer. Não existe nada que Deus vai dizer assim: ai não, esqueci de dar aquilo para você, você precisava tanto, desculpa aí, eu não dei, eu esqueci. Não, isso não vai acontecer, irmãos. Não vai. Deus sabe de todas as nossas necessidades, e Ele está mais interessado do que nós em suprir cada uma delas. Cada uma delas. É por isso que Ele fecha esse texto aqui dizendo isso: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse aqui é o versículo chave desse texto. Jesus está dizendo assim, em outras palavras: olha, tirem o foco destas coisas. Parem de andar preocupados com elas. Eu tenho coisas melhores para vocês. E aí ele diz o que é: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem o reino de Deus. O que significa isso? Busque as coisas de Deus. Busque a minha presença. Busque viver em comunhão comigo, em consagração comigo, em viver aquilo que está relacionado a mim em primeiro lugar. Me coloque em primeiro lugar, dê prioridade a mim, a obra que eu tenho na sua vida, ao reino de Deus, a viver como um cidadão do reino. E aí ele diz mais: se você priorizar o reino de Deus, se você priorizar a Deus em primeiro lugar, ele diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, irmãos, às vezes a gente está tão preocupado com as outras coisas, e aí a gente nem consegue, porque a gente não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, coloca toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus, lança sobre Ele toda a ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós, o que acontece? Deus supre tudo o que a gente precisa.
sem precisar a gente se matar pelas outras coisas. Todas as outras coisas são acrescentadas. O que significa isso? Significa que nós vamos alcançar a presença de Deus, vamos alcançar o reino de Deus, e junto no pacote vem todas as outras coisas junto. Você nem precisa se preocupar com elas, porque Deus sabe das coisas que você precisa. Quando você busca a Deus, Deus te dá todas as outras coisas que você precisa junto. E aí você vai estar vivendo na presença de Deus, glorificando a Deus na sua vida, agradando a Ele, e vai ter todas as outras coisas sem ter precisado se preocupar, viver ansioso, com medo, aflito, porque Deus deu tudo para você, sem você ter precisado ficar morrendo de preocupação com elas. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos aprender a confiar em Deus. No momento que você estiver aflito, ore a Deus. Coloque essa ansiedade nas mãos de Deus, como diz lá em Filipenses 4:7, que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aí ele diz que a paz de Deus depois vai encher o nosso coração. Entregue a Deus, irmão, suas preocupações, suas aflições. Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que você viva aflito. Coloque seu foco em Deus, e você vai ver que todas as outras coisas Deus vai suprir. E principalmente você vai se tornar um cristão de verdade, que anda na presença de Deus, que prioriza Deus, que vive o melhor de Deus para a sua vida realmente. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.